Glória a Deus. Vocês já estão com o boletim de vocês escaneado, amém, queridos? Amém. Ô, benção. Que maravilha. Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nessa noite Deus me trouxe aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Hoje é o primeiro culto do ano. Hoje é o primeiro culto do ano e nós compartilhamos. Deus nos trouxe uma palavra profética que nós estaremos caminhando sobre essa palavra no dia 31, na virada do ano. Quantos estavam na virada do ano, digam amém. Amém. Oh, glória, que bênção. Então todos vocês escutaram essa palavra tremenda, não é verdade? Que é igreja, relacionamentos restaurados. Amém, queridos? Amém. Deus quer restaurar nossos relacionamentos. E eu vou lembrar aqui um pouco que foi falado. O que acontece é que Deus quer restaurar esses relacionamentos em 3 dimensões. Essas 3 dimensões Deus tem falado ao nosso coração, que é o relacionamento entre eu e Deus. Logo em seguida o relacionamento de eu comigo mesmo. E a terceira de mim com o meu próximo. Amém? Amém. Então, querido, presta atenção. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, como a primeira mensagem do ano, para que nós possamos já começar a restauração dos nossos relacionamentos. Preste bem atenção nisso. A gente tem que começar a entender, nesse princípio do ano, que tudo, querido, começa em Deus. A gente tem que entender que no princípio de tudo, o homem tinha um relacionamento amplo, um relacionamento tremendo, um relacionamento bem perto, bem chegado a Deus. O homem era completamente colado com Deus. O Senhor vinha todo dia na virada do dia ter com o homem. Amém, igreja? Amém. E o que acontece é que com a queda do homem, o que aconteceu é que isso se rompeu. Então preste atenção, amado, para que você já comece a entender, para que relacionamentos comecem a ser restaurados. O título da mensagem de hoje é uma verdade, é assim, ó: tudo começa em Deus. Amém? Colossenses 1, o versículo 16 diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então presta atenção, amado. Se tudo foi criado por meio dele e tudo volta para ele, queridos, é uma coisa assim automática. Se nós quisermos restauração, nós temos que voltar ao ponto inicial. Nós temos que voltar ao princípio de tudo. Amém, queridos? Nós sabemos que a vida em Cristo é uma vida de poder. Diga assim: Deus tem uma vida de poder para mim. Mas olha só, amado, porém, ao mesmo tempo nós passamos por lutas, por dificuldades, por tormentas, por aflições, não é verdade? Só que tudo isso faz parte da vida, querido. Há quem diga que viver é passar por problemas, não é verdade? Nós vamos passar por lutas, por dificuldades. O problema está quando essas lutas e essas dificuldades começam, querido, a fazer separação entre eu e o meu Deus. O problema está quando esses problemas e essas dificuldades começam a impedir que eu me aproxime de Deus. E pelo contrário, começam a me afastar mais ainda. Você está começando a entender? Amém? Amém. Amado, tudo isso faz parte da vida, mas a palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores, rompendo todos os limites através desse poder que estava sobre Jesus Cristo de Nazaré e hoje está à disposição daqueles que são igreja. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, esse poder está à sua disposição. Basta você querer, querido.
Basta você priorizar. Basta você parar de se apegar às coisas que estão ao teu redor e buscar o que a palavra diz, as coisas lá do alto, que nem a traça nem a ferrugem corrói. Amém, queridos? Amém. Prestem bem atenção. Jesus, quando veio, amado, em forma de homem, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Jesus abriu mão, querido, de toda a sua glória. A palavra diz que ele viu que o ser igual a Deus não fosse coisa que ele não pudesse abrir mão. E ele se fez homem. Preste bem atenção nisso, querido. Porque se ele abriu mão da sua glória, se ele abriu mão de tudo aquilo, querido, o que fez com que Jesus fizesse a obra que ele fez aqui? O que fez com que Jesus, amado, fizesse tantos milagres, tantas maravilhas? A palavra diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Preste bem atenção, querido. Porque o poder que estava sobre Jesus Cristo, Jesus falou assim, ó: vocês vão fazer obras iguais e até maiores do que a que eu fiz. E até maiores. E aí a gente pergunta, por que não está sendo feito? Essa pergunta a gente tem que fazer para nós mesmos. Não é para Deus. Porque Deus está pronto. Deus já deu. Falta a igreja tomar posse. Falta a igreja receber esse poder, querido. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Presta atenção. Jesus fez. O que Jesus fez, ele fez, amado, não pelo poder que ele tinha, mas porque Deus o Pai ungiu com o Espírito Santo e com poder. Esse poder, querido, está à nossa disposição e está esperando por cada um de nós, está sobre a nossa vida para ser usufruído. Todo esse poder que está à nossa disposição para que nós possamos fazer a obra, para que nós possamos, querido, usar não só nas nossas vidas, mas que nós possamos ser usados por Deus na vida de outros. Presta atenção, esse poder, amado, é fruto do amor de Deus que enviou Jesus, seu Filho, para que isso fosse possível hoje. Amém. Amém, queridos? Amém. A palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Leia esse versículo à igreja, por favor, leia. 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Amados, presta atenção, o resultado desse amor mostra que a vinda, amado, do Senhor Jesus foi basicamente para resolver um problema, querido, de relacionamento. A palavra diz que Jesus Cristo, ele é o religare. Portanto, o homem estava desconectado de Deus. O homem estava sem relacionamento nenhum com Deus. Jesus, a princípio, veio para refazer, para reconstruir, para fazer nova todas as coisas e reconectar novamente o homem a Deus. Se você olhar o formato da cruz, tem duas madeiras, não é verdade? Tem uma na vertical e uma na horizontal. Então presta atenção, a aplicação do madeiro na vertical representa a restauração do nosso relacionamento com Deus. Na horizontal, o homem com o seu próximo. Mas ela tem uma junção, não é verdade? Tem um momento onde as duas madeiras se cruzam. Ali, querido, essa junção seria a restauração do relacionamento do homem com ele mesmo. Presta atenção, amado. Porque muitas vezes a gente passa por situações, crises familiares, ou crises até mesmo conjugais, não é verdade? Como eu falei anteriormente, volto a dizer que parece que o nosso desejo é que a gente poderia viver maravilhas, não é verdade? No nosso casamento, viver como se estivesse vivendo no céu, não é verdade? E quando a gente olha, aparece uma representação do sofrimento do inferno. Não é verdade um negócio desse? Pois é, querido. Só que presta atenção. Hoje em dia a gente tem visto isso no mundo inteiro.
O diabo sabe, querido, que uma família, quando ela não está em unidade, quando ela não está unida, o diabo sabe que a família não tem forças para se levantar. A palavra diz que um reino dividido ele não prospera. Então quando ele quebra a unidade num relacionamento conjugal, num relacionamento de pai com filho, filho com pai, ou com quer que seja, o que acontece é que abre um espaço, uma brecha, para que o diabo entre e faça festa, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Então presta atenção, amado, porque como pastor, muitas vezes as pessoas se aproximam pedindo ajuda nessa área, não é verdade? Só que olha só, nós falamos de 3 dimensões de relacionamento. O primeiro, Deus com o homem com Deus. A segunda, o homem com ele mesmo. A terceira, o homem com homem. Se você vem buscar ajuda no relacionamento com o seu próximo, seja o seu cônjuge, seja com os seus pais, seja com o seu filho, seu patrão, seu empregado, seja o relacionamento com qual for, esse é o terceiro. Esse é o terceiro dessas 3 dimensões. Então presta bem atenção, mano. O que acontece é como se relacionar bem com os outros, se às vezes eu não consigo me relacionar bem comigo mesmo. Como é que eu vou multiplicar isso se eu não tenho isso na minha vida? Você está conseguindo entender? E aí pergunta, por que eu não consigo me relacionar bem comigo mesmo? Parece uma coisa de louco, não é verdade? Como é que eu não consigo me relacionar comigo mesmo? Eu vivo comigo 24 horas por dia. Como é que eu não consigo me relacionar comigo mesmo? Você sabe como é que isso acontece, querido? É quando a gente começa a buscar, na verdade, a paz do nosso interior, a paz para o nosso coração, a paz para nossas vidas, quando eu começo a buscar nas coisas. Quando eu acho que eu tendo, eu vou ser melhor aceito. Quando eu acho, querido, que uma posição social, uma posição financeira, eu tenho muito dinheiro, ou eu tenho um emprego tal, isso vai me trazer status, portanto agora eu vou estar em paz. Esse é o erro do ser humano, mano. A palavra, sabe o que a palavra diz? Muitas vezes eu faço isso, eu quero buscar dinheiro, eu quero ser rico porque eu quero ser aceito. E eu trabalho igual um desesperado, de manhã, de tarde, de noite. Não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para nada. Aí sabe o que a palavra diz, querido? Que inútil vos será levantar bem cedo e trabalhar penosamente, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Presta atenção que esse enquanto dormem é enquanto descansam no Senhor. Para de buscar nas coisas, querido, e começa a buscar em Deus. Pare de buscar nas coisas, porque Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então presta atenção, querido, que essa paz, é até errado você ou eu queremos cobrar isso de alguém ou de alguma coisa. Porque essa paz só se encontra no Senhor Jesus. Essa paz só se encontra, querido, em Deus. Por isso que, amado, nós devemos voltar ao princípio de tudo. Nós temos que entender que tudo começa em Deus. Nós não vamos ter paz conosco mesmo, nós não vamos ter paz com o nosso próximo, se nós não tivermos paz com Deus. Temos que voltar ao início de tudo. Temos que voltar ao início, querido. Temos que voltar para onde tudo começou. Tudo começou no coração de Deus, com um relacionamento 100%. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Sem barreiras, sem nada na tua frente, querido. Amém, amado? Presta atenção, amado. Precisamos entender e crer que nossas vidas seriam um pedacinho do céu na terra se nossos relacionamentos fossem saudáveis. Onde eu prefiro meu irmão em honra, onde eu não entro em vãs discussões. Sabe, querido? Isso é você começar a viver um pedacinho do céu na terra. Começa a preferir seu irmão em honra. Começa a abrir mão. Começa, querido, a não entrar em discussões que não vão levar absolutamente
Nada. E ainda faz com que você perca a comunhão com o seu próximo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Presta atenção, amado, porque às vezes a gente entra nessa e facilmente a gente cai nessas ciladas. Sabe por quê? Porque a gente tenta resolver por nós mesmos. A gente tenta resolver do nosso modo. O ser humano, amado, ele começa com as coisas que é assim, olha, eu acho que, ou eu concordo ou não concordo. Querido, isso é a pior coisa que o ser humano inventou. É aquela coisa de eu acho, sabe? Não, mas veja bem, eu acho que. Amado, Deus não te chamou e não me chamou para achar. Deus não me chamou e não te chamou para concordar ou discordar. Deus nos chamou, querido, para obedecer. Diga assim, Deus me chamou, para obedecer. Amém, queridos? Amém. Então preste atenção. Nada, amado, nada poderemos fazer sem Deus. Nada nós podemos fazer sem Ele. Olha o que diz Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele para Ele, querido. Amém, igreja? Amém. Presta atenção. Até mesmo, querido, para você guerrear com Satanás, meu amado, você tem que estar com uma comunhão boa com Deus. Seu relacionamento com Deus tem que estar restaurado. Até para guerrear com o inimigo, querido, você tem que depender de Deus. Você só vai aprender isso em Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Começa quando você se sujeita a Deus, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Então presta atenção. Jesus, amado, como eu falei anteriormente, abriu mão de toda a sua glória, se fez homem. Mas como homem, querido, preste bem atenção. Como homem, Jesus Cristo não se fechou, não se enclausurou. Ele não fechou o coração dele, querido. Ele teve aberto. Ele veio aberto para cumprir o propósito que o Pai tinha para ele. Deus tem um propósito para a tua vida, querido. Para isso se cumprir, o teu relacionamento com Deus tem que estar restaurado. Amém. Senão, querido, você vai estar fechado, vai ter uma barreira, uma parede que vai impedir que Deus se aproxime de você. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Presta atenção, ele não se escondeu por trás do seu próprio entendimento. Então presta atenção, amados, porque é a primeira coisa que nós temos que aprender. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha aqui para mim um pouquinho. Primeira coisa que nós temos que aprender é que nós temos que entender que nós precisamos nos expor à glória de Deus. Para de se esconder, querido, atrás de achismo, atrás de eu concordo ou não concordo. Para de se esconder, querido, atrás do seu próprio entendimento, do que você acha ou deixa de achar. Começa a expor a tua vida à glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Preste bem atenção, a Bíblia fala sobre um homem. Sabe qual é o nome desse homem? O nome desse homem é Moisés. Preste atenção, amado, que Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus do Egito que estava escravizado. 400 anos sem ter relacionamento nenhum com Deus. Você está conseguindo entender? Então presta atenção. Porque antes disso acontecer, querido, o que acontece é que Moisés estava muito bem, muito tranquilo, vivendo ali como naquele palácio, naquela coisa tremenda, na família de Faraó, como cabeça de tudo. E o que acontece, querido, é que ele vê um egípcio matando, agredindo um hebreu, um israelita, alguém que era do povo de Moisés. Naquele momento Moisés se indigna, fica indignado, querido, se levanta e sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio. Após fazer o bem, após matar o egípcio, você sabe o que acontece? Olha o que diz Êxodos 2:14, a parte A.
Diz assim: o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Você já vê aqui, querido, que a princípio a gente já vê aqui um certo problema no relacionamento de Moisés com o povo. Sim ou não? Amém. Ele chega para fazer o bem, ele chega para defender aquele homem. O povo se vira contra Moisés e pergunta a ele: quem foi, querido, que te pôs por príncipe e por juiz sobre nós? Ou seja, quem te chamou na conversa? Era mais ou menos assim: quem foi que te chamou aqui, querido? Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém? Amém. Presta atenção. Logo após isso, Moisés, ele toma Doril e ele sumiu. Sabe? Moisés toma Doril e sumiu. E ele foge do Egito. Fica alguns anos fora. Deus o chama. Fala assim: Moisés, queridão, tem uma notícia para você. O que foi? É o seguinte: eu quero que você volte lá no Egito. Como é que é? Você volta lá no Egito, querido. Volta lá no Egito, que o meu povo, eu quero que você liberte ele. O clamor do meu povo tem chegado até mim. Eu tenho escutado. E eu quero restaurar o meu relacionamento com o meu povo. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Eu quero restaurar o meu relacionamento com o meu povo. E olha só, querido. Moisés chega. Acontecem as pragas. 10 pragas no Egito, não é verdade? Vocês lembram disso? 10 pragas. Sabe quantas dessas pragas atingiram o povo de Deus? Nenhuma. Ou seja, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Eles vêm caminhando, eles vão de cara com o mar. E eles ficam naquela situação, o mar na frente, Faraó e seus cavaleiros vindo atrás. Sabe o que acontece com esse povo? Moisés já estava à frente deles, caminhando com eles. Esse povo já tinha visto os milagres. Você quer ver um problema de relacionamento aqui, querido? Olha o que diz Êxodo 14, versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Querido, você vai olhar o contexto depois, sabe o que acontece? Eles falam assim: era melhor ter ficado lá como escravo. Olha a ideia do povo, querido. Para ver tamanho era o problema de relacionamento que Moisés tinha com o povo. O povo olhava para Moisés. Deus tinha levantado Moisés como líder, mas tinha um problema de relacionamento ali. O povo não conseguia, querido, escutar Moisés. O povo não conseguia receber de Moisés. Moisés fazia algo, Deus usava Moisés para fazer algo. O povo se alegrava. Quando uma tempestade, quando, amado, um problema, uma situação adversa vinha, eles se levantavam contra Moisés. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Então presta atenção, amado. Os problemas de relacionamento entre Moisés e o povo eram tamanha, querido, que começaram a atingir algumas áreas, inclusive, querido, áreas logísticas. Esse povo, amado, eu não sei se você sabe, ele atravessa o mar Vermelho a pé enxuto. O mar se abre, eles atravessam a pé enxuto. Logo em seguida, os inimigos vêm, os egípcios vêm entrando, Faraó e seus cavaleiros. Deus fecha o mar, mata todos os inimigos. Sabe o que esse povo faz? Chega do outro lado, começa a louvar a Deus, começa a cantar cânticos de adoração. Que maravilha! Eu não sei se você sabe, quando você começa a cantar muito ou falar demais, dá sede, sabe? Por isso que eu tenho sempre uma garrafinha d'água aqui, ó. Tá vendo? O povo que quiser também tem uma garrafa d'água lá atrás, a igreja pode beber, viu, queridos? Fique à vontade. Mas o que acontece? Quando a gente está cantando, quando a gente está falando, o que acontece é que começa a dar sede, a boca começa a secar. Você sabia disso? Isso aconteceu com esse povo, olha que coisa. Isso não é algo simplesmente do presente momento. Isso já acontecia, viu, querido? Naquela época, o povo ficava com a boca seca, com a garganta um pouco seca, sabe como é que é? Depois de passar por todos esses milagres, por todas essas maravilhas,
Olha o que diz, querido. Êxodos 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Querido, rapaz, Moisés estava com um problema aqui tremendo com o povo. O povo não conseguia se relacionar com Moisés. O povo ainda não tinha entendido quem era Moisés no meio daquilo tudo ali. E Moisés também não conseguia, querido, se aproximar, não conseguia restaurar o relacionamento com o povo. Provavelmente o povo estava olhando ainda para aquele Moisés assassino, que assassinou o egípcio lá anos e anos atrás. Você está conseguindo entender, querido? Como é que os relacionamentos vão sendo quebrados? É algo muitas vezes que eu crio, querido, na minha mente. E eu não consigo mudar a visão daquela pessoa. Mas tem uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco aqui, que é a única coisa que pode mudar. Amém, queridos? Amém. Então preste bem atenção. Olha o que diz, amado. Êxodo 17, o versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os filhos, e aos nossos rebanhos? Amado, presta atenção. Moisés tentou de todas as maneiras restaurar o relacionamento dele com o povo. De todas as maneiras. Se permitiu ser usado. Deus falava com Moisés, Moisés agia. Deus direcionava, Moisés fazia. Mas o povo continuava com problema contra Moisés. Sabe quando é que isso começou a mudar, querido? Você tem ideia? Amado, isso só começou a mudar quando Moisés se expôs à glória de Deus. Quando Moisés se expôs, quando Moisés se entregou para que a glória de Deus viesse sobre a vida dele, que recebeu, amado, poder de se afirmar como líder. Foi a glória de Deus, foi porque ele se abriu para que a glória de Deus viesse sobre a vida dele. Olha o que diz Êxodo 24, 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés, querido, larga o povo lá embaixo, sobe o monte e passa 40 dias e 40 noites lá em cima. Você sabe o que acontece? Para ver tamanho problema de relacionamento que tinha Moisés com o povo. Os 40 dias que Moisés esteve lá em cima, você sabe o que o povo fez? O povo construiu um bezerro de ouro, querido, para botar no lugar de Moisés. Olha a visão do povo, o problema de relacionamento que eles tinham. Ou seja, Moisés podia ser substituído por uma imagem, querido, por um bezerro de ouro, simplesmente uma estátua. Você está conseguindo entender, mano? Estátua não faz nada. Olha o que o povo estava comparando Moisés. Olha como é que o povo via Moisés. Olha o problema de relacionamento que havia aqui. Moisés sobe, mas quando ele sobe, querido, que ele entra na presença de Deus, fica lá 40 dias, querido. Quando esse homem desce, algo tremendo acontece. Quer ver o que acontece, amado? Êxodo 34, versículo 29 e 30. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas suas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Amado, finalmente Moisés consegue a atenção do povo por causa da presença de Deus que havia em Moisés. Você está conseguindo entender, querido? O que restaura o teu relacionamento, amado, com o teu cônjuge, o que restaura o teu relacionamento, amado, com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu pastor, com o teu empregado, com o teu patrão, é a presença de Deus na tua vida. Se não tiver a glória de Deus, querido, não tem jeito, você não vai conseguir recuperar nada. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos. Presta atenção, quando ele desce, amado, com o rosto dele resplandecendo a glória de Deus, quando ele desce com o rosto resplandecendo a glória de Deus, o povo olha e o povo teme.
Olha só, nós temos aprendido que temor aqui não é medo. Temor é respeito que gera uma obediência. Então presta atenção, a partir da presença de Deus na vida de Moisés, o povo começou a respeitá-lo. O povo já começou a falar: rapaz, esse cara não é qualquer um não, hein? O cara sobe e passa 40 dias lá em cima. Quando ele desce, o cara parece um holofote. Ele desce, querido, iluminando todo Israel. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Não precisa me responder não. Mas para pensar um pouco no teu relacionamento agora com o teu cônjuge. Para pensar no teu relacionamento com teus filhos. Deus está falando com você hoje. Que para a restauração desses relacionamentos, você só vai conseguir restaurar se você tiver a presença de Deus na tua vida. Às vezes a pessoa chega e fala: pastor, mas o meu cônjuge não está fazendo. Amado, você tem a sua parte em específico. A palavra não diz: maridos, amem vossas mulheres, se. Não diz: esposas, sejam submissas, se. Não tem se, querido. É um direcionamento para as mulheres e um direcionamento para os homens. Se algo está dando de errado no relacionamento, está faltando a glória de Deus resplandecer na tua vida, para que isso seja restaurado. Para que esse relacionamento seja restaurado, querido, precisa ter presença de Deus. A glória de Deus tem que resplandecer na tua vida e através da tua vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado. Moisés finalmente consegue a atenção do povo por causa da presença de Deus na vida dele. Olha o que diz, amado, Êxodo 34, 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar e falar com ele. Êxodo 35, tendo Moisés convocado toda a congregação, os filhos de Israel, disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Querido, presta atenção, a presença de Deus resolveu todos os problemas, amado. Não é preciso, amado, longas discussões com seus cônjuges, com seus filhos. Não é preciso, querido. O relacionamento que está ali, querido, parado, que está emperrado, ele se estabelece quando a presença de Deus se instala na tua vida. Amém. Quando a presença de Deus se instala através da tua vida, na tua casa. Amém. Aí, querido, é que a coisa começa a acontecer. Mas precisa de presença de Deus. Precisa da glória de Deus resplandecendo, querido. As pessoas, quando se aproximarem de você, tem que ver esse clarão resplandecendo, amado. Pastor, como é que vai ver? Vai ver, querido, pelas tuas atitudes. Vai ver pelo que sai da tua boca. Ontem eu estava conversando com um discípulo. E presta atenção, querido. Porque eu estava falando com ele que às vezes eu vejo irmãos passam horas conversando. Você sabe o que eles resplandecem de Deus nessa conversa de horas? Nada. Aí você pergunta: por que, pastor? Porque falam de tudo menos de Deus. E de todos os assuntos que falam. Quando tem que se resolver algo em qualquer assunto, o que se levanta é o curso desse mundo. Sabe por quê? Porque a glória de Deus ainda não está resplandecendo na tua vida. Quando começar a resplandecer, querido, qualquer assunto que levante, amado, a Bíblia fala de tudo. Você está no meio de um assunto, está conversando com alguém, está falando sobre sexo, a Bíblia fala sobre sexo. Está falando sobre finanças, a Bíblia fala sobre finanças. É um livro completo, querido. Está no meio de qualquer situação, no meio de um grupo, procurando uma brecha para entrar. Meu amado,
Se a Bíblia é um livro completo que fala de tudo, você vai ter milhões de chances. Mas você só vai ser escutado. As pessoas só vão olhar para você se a glória de Deus resplandecer na tua vida. Se tiver presença de Deus. Se não tiver presença de Deus, querido, não vai adiantar nada. Vai parecer um bezerro de ouro. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Mas uma coisa aqui, presta atenção, para que você possa entender. Porque essa glória de Deus, uma vez recebida, ela precisa ser sempre renovada. Sempre renovada. Como assim? Às vezes eu entro na presença de Deus. Deus faz algo tremendo, eu venho aqui no culto. Deus derrama. Eu saio daqui resplandecendo a glória de Deus. Eu começo a semana, isso começa a ofuscar. Isso começa a se apagar. Por quê? Porque eu só vou escutar a palavra de Deus no domingo que vem. Eu não leio a Bíblia. Eu não busco a face de Deus. A única coisa que eu busco, querido, são as coisas desse mundo. É mais trabalho. É a única coisa que eu busco. É pela força do meu braço. Como é que eu vou resolver os meus problemas? Não vai resolver e você ainda vai criar mais um em cima desse. Porque o que vai resolver o problema, querido, é a glória de Deus na tua vida e através dela. Amém, Amém, igreja? Amém. Então presta atenção, essa glória ela precisa ser renovada. Ela precisa estar sempre sendo renovada. Presta atenção, tem gente que começa a usar disfarce. A glória se foi. E tem pessoas que começam a se esconder. Começam a se esconder, querido. Porque às vezes já alcançaram uma certa posição. São pastores, pronto. Aí eu boto uma capa de pastor, sabia? Meto uma capa de pastor e desfilo. Mas por dentro, querido, eu estou fedendo como um sepulcro caiado. Vazio. Não tenho nada para dar. Começa a andar mascarado. Para que as pessoas não venham. Vou à igreja sempre. Vou à igreja sempre. Converso com o pastor sobre um problema. Ou com o meu discipulador. Eles me dão um direcionamento. Você sabe o que eu faço? Ouvido de mercador e faço o que eu quero. Sabe por quê, querido? Porque você está ofuscado. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém? Amém. Então presta atenção, querido, porque isso acontece com Moisés. Olha anteriormente como é que era. Êxodo 34. O versículo 33 ao 35 diz assim: tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, ele removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Amado, Moisés recebia o impacto da glória de Deus. E presta atenção, quando ele recebia o impacto, quando ele saía, amado, trazia o brilho da glória de Deus no rosto. Trazia o brilho, amado, onde ele passava, onde ele se achegava. As pessoas falavam assim: rapaz, Moisés está aí. Moisés está chegando aí. Por quê? Porque eu estou vendo o clarão. Eu estou vendo, querido, a glória de Deus se aproximar. Eu estou começando a sentir uma presença diferente nesse local. Não me responde não. Mas aonde você entra, será que as pessoas sentem isso? Ou quando você entra, as pessoas falam assim: entrou mais um bezerro de ouro. Entrou aí mais um religioso. Porque tem gente que mete a capa, sabe, querido? Sou cristão. Presta atenção, mano. Porque muitas vezes você pode botar a capa de cristão. Você pode mostrar para os outros uma coisa, mas quando você entrar na presença de Deus, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Porque Ele não vê como vê o homem, Ele sonda o coração. Ele vai olhar a intenção do seu coração. Ele vai olhar tudo, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém?
Então presta atenção. A glória era tão grande, amado, que colocava um véu. Ele colocava um véu no seu rosto. E isso melhorou o seu relacionamento com o povo. Pois ao ver um sinal tão extraordinário, começaram a respeitar Moisés. Começaram a olhar para ele como um homem de Deus, como um servo realmente do Senhor. Amém? Amém. Com o tempo, querido, acontece algo. Essa glória começa a se desvanecer. Essa glória começa a ficar apagada no rosto de Moisés. Só que presta atenção. Moisés continuou com o véu sobre o seu rosto. Só que agora olha a motivação. Para que as pessoas não vissem que a glória já tinha se apagado. Muitas vezes eu falo para as pessoas: eu estou na igreja, eu estou em tal lugar, eu estou assim, eu sou líder, ou eu sou pastor, ou eu estou assim, eu estou assado, e eu sou discipulado diretamente pelo pastor, que bênção, e tal, e aquele negócio tremendo. Com o tempo eu começo a ofuscar, a glória de Deus começa a apagar, porque eu já não busco mais Deus como deveria buscar, eu já não creio como eu deveria crer, a minha fé já naufragou. Aí sabe o que eu faço? Eu continuo, querido, com essa máscara, para que as pessoas não vejam quem eu sou. Só que eu quero dizer para vocês hoje aqui, que nós servimos a um Deus vivo, e a palavra diz que não há nada que seja coberto que não venha a ser revelado. Amém. Um dia Deus revela, um dia a casa cai, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Portanto, amado, preste atenção, não vale a pena ser hipócrita. Moisés começou a agir dessa maneira, e Paulo fala dele em 2 Coríntios 3,13, olha o que a palavra diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Sabe o que acontece, querido? Ele começa a agir hipocritamente, ele começa a agir religiosamente. O relacionamento, amado, já não estava mais o mesmo com Deus. Então sabe o que acontece? Isso começou, a glória de Deus começou a apagar, começou a escurecer. Ele continua, querido, com o véu, continua agora sendo hipócrita, sendo sepulcro caiado. Sabe o que acontece? O problema de relacionamento com o povo começa a voltar. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. O que faz a diferença nos relacionamentos é a presença de Deus. É a glória de Deus que faz toda a diferença. Isso que Moisés fez, querido, de continuar sendo religioso, cobrindo ainda com o véu o seu rosto, trouxe um prejuízo no relacionamento do povo de Deus. Do povo com Deus, perdão. Olha o que diz 2 Coríntios, o versículo 3. Perdão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Versículo 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Querido, presta atenção, a hipocrisia traz um prejuízo capaz de passar para gerações futuras. Se você começa a ser hipócrita, o seu filho vai ser hipócrita, o seu neto vai ser hipócrita, vão ser todos religiosos, querido. Por quê, pastor? Porque você está multiplicando isso. É tempo de mudar a igreja. É tempo de resplandecer a glória de Deus. É tempo de se levantar como um varão aprovado pelo Senhor, como um cavalo de justiça plantado pelo Senhor. Aonde você estiver, seja na tua casa, seja na tua família, no teu trabalho, a glória de Deus tem que resplandecer, querido. Amém. Aleluia. Recatalamachara suri alamar. Presta atenção, querido. Isso começou a passar de geração para geração. Quando Jesus entra no cenário, quando Jesus se faz homem, ele dá de cara com isso. Pessoas usando véu. E a palavra diz que quando Jesus morreu, querido, o véu do templo se rasgou. Agora, querida, para você adorar de tudo, com tudo que você tem, tudo que você é
É para entrar na presença de Deus de todo o coração. Um coração aberto, sem panos tapando, querido. Rasga o teu coração diante de Deus. Diga como você está se sentindo. Seja claro com Deus. Sabe por quê, querido? Se você começa a querer tapar o sol com a peneira, não dá certo. Isso vai começar a dar errado dentro da tua casa. Vai começar a dar errado você com você mesmo primeiro. Depois começa a dar errado no teu relacionamento com o teu próximo. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Então presta atenção. Nós precisamos, querido, nós precisamos reatar isso. Nós precisamos, se nós estamos tendo qualquer tipo de posicionamento desse na nossa vida, isso tem que mudar hoje. Isso tem que acabar hoje em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Se há algum véu, se há algo, isso tem que ser retirado do meu coração. Amém. Se tem alguma coisa, eu estou me escondendo de Deus. Aí uso, querido, uso trabalho, uso desculpas, querido, completamente horrendas, achando que eu vou enganar Deus. Está usando véu, querido. Está usando véu. Não vou ao culto por quê? Não, veja bem, pastor, não vou ao culto porque a minha sobrancelha, o cabelo da minha sobrancelha encravou. Querido, pelo amor de Deus. Deus está vendo que você não quer ir porque você não quer. Porque você não quer abrir mão. Deus está vendo, querido. Seja claro diante de Deus, porque Deus vê tudo. Na frente dele é um mar como de cristal, nada passa desapercebido a ele. Ele vê o teu coração, querido. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Então presta atenção. Olha só, amado, o que diz Apocalipse 2, 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Igreja, isso é sério. Isso é sério. Isso aqui Deus está falando para uma igreja específica, uma igreja inteira. Falando assim: eu tenho uma coisa contra vocês. O que é? Vocês abandonaram o primeiro amor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro amor não é quando eu me arrependo e aceito Jesus não, viu, querido? Não é lá no início da caminhada como muitas vezes a gente pensa, não. Primeiro amor é um estágio que eu alcanço, onde Deus agora passa a ser primeiro na minha vida, em tudo. Em tudo. Você está conseguindo entender? Onde Ele passa a ser primeiro em tudo. Então é um estágio que eu alcanço, onde as coisas de Deus são postas em primeiro plano, em primeiro lugar. Amém? Amém. Estão entendendo aqui? Amém? Amém. Então presta atenção. Deus está falando assim: está na hora de você voltar lá. Lembra quando você me colocava em primeiro lugar? Lembra quando as suas preocupações não te paralisavam? Lembra quando você não inventava desculpas para não ir a culto, para não ir a GE, para não ler a minha palavra? Está na hora de voltar lá. E se você nunca foi dessa maneira, se você nunca alcançou esse primeiro amor, esse estágio de colocar Deus em primeiro plano em tudo na sua vida, hoje é dia, querido. Amém. Hoje é dia de começar isso na tua vida. Essas coisas ao nosso redor vão passar. Tudo vai passar. Tudo. Mas não deixe, querido, que a tua eternidade passe. E para isso, amado, o nosso relacionamento com Deus tem que estar restaurado. Nosso relacionamento com Deus tem que estar restaurado. O nosso relacionamento pessoal com Deus. Amém, querido? Amém. Presta atenção. Deus, Ele é Deus tremendo, Criador de todo o universo. Deus de multidões. Amém? Amém. Mas olha só, querido, Ele espera por um relacionamento pessoal contigo. Todo dia, querido, Ele está lá esperando cada um de nós entrar na presença dEle e buscar Ele. Todos os dias Deus está te esperando. E cadê você? Você está entendendo, querido? Amém. Amém? Amém. Presta atenção para que você entenda. Deus, amado, Ele só tem filhos. Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto.
Ele só tem filhos. E para o véu sair, querido, é necessário que a gente se exponha. Tenha uma exposição pessoal nossa à presença gloriosa de Deus. A gente só vai conseguir, querido, voltar ao primeiro amor. A gente só vai conseguir reatar o nosso relacionamento com Deus se nós expusermos a nossa vida à presença gloriosa de Deus. Olha o que diz, querido, 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então presta atenção, querido. Isso só é retirado quando eu me converto. Lembra do arrependimento? Da mudança? Pois é, querido. Quando eu mudo completamente. Quando Deus agora passa a ser o centro da minha vida. É Ele quem comanda, é Ele quem governa tudo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, amado. Esse é um Deus maravilhoso e poderoso, que deseja se relacionar com cada um de nós. Amém? Amém. Olha só, querido. Eu tenho uma boa notícia, que às vezes você pode olhar para isso tudo e falar assim: misericórdia, o que eu vou fazer agora da minha vida? Não é verdade? Tem uma boa notícia nisso tudo aí. Isso é um processo. Isso é um processo. Mas presta atenção que algo que está em processo de começou e tem uma continuação, não é verdade? Se está em processo é porque começou e tem agora uma continuação até chegar. Amém? Amém. Então, amado, presta atenção, Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Deus quer que a glória dele, querido, resplandeça cada dia mais na tua vida e através da tua vida. Amém. Amém, igreja? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora não tem mais véu, querido. Somos transformados como, igreja? De glória em glória. Repita assim: de glória em glória. De glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora, querido, o que Deus quer é que você tire toda a máscara, toda a desculpa esfarrapada, tire tudo aquilo que te impeça, e agora você possa estar face a face com a glória de Deus, com a presença gloriosa de Deus. E quando você se retirar, querido, a presença vai junto com você. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Então presta atenção, amado. Muitas vezes nós somos aí abatidos, nós damos de cara aí com muitos problemas, dificuldades. Se nós prestarmos atenção, veremos que muitas vezes a base desse problema é que algum princípio, querido, bíblico foi quebrado. Algum princípio, amado, nesse processo aí, amado, nessas 3 dimensões foram quebrados. Você está conseguindo entender? Amém. Presta atenção, nós somos seres humanos. A primeira coisa, normalmente, que o ser humano atenta, a primeira coisa que ele percebe são as coisas visíveis. É aquilo que ele pode ver com os olhos humanos. Se ele tiver uma sensibilidade um pouco mais, né? E tal, ele vai começar a observar que não está bem consigo mesmo. Que ele mesmo não está bem com ele mesmo. Que não há paz no seu interior. Porém, amado, nós precisamos lembrar que tudo isso, na verdade, é hora de voltar. Tudo isso, na verdade, é hora de voltar para a fonte da vida. Sabe quem é a fonte da vida, querido? Você tem ideia? Olha o que diz João 5,26. Assim como o Pai é a fonte de vida, assim também fez o Filho ser a fonte de vida. Amém, igreja? Amém. Amado, hoje é dia de nós retirarmos toda a máscara, todo o véu, todo o disfarce, pegar toda a desculpa, jogar por terra em nome de Jesus. É tempo, amado, de relacionamento pessoal com Deus. Deus quer começar esse ano, querido, restaurando o relacionamento pessoal contigo. Amém, amados? Amém. Deus quer que você seja participante, amado, da glória dele. Amém. Deus quer que você receba
a glória dele. Olha o que diz, querido, Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, igreja. Quero orar por vocês.